Por que as pessoas dizem que Bolsonaro e o bolsonarismo são radicais? Salve pessoal em desenvolvimento! Hoje a gente vai conversar um pouco sobre radicalismos, partidos radicais. E muita gente tem dito nas redes sociais e até mesmo nos grandes veículos de comunicação que Bolsonaro é radical, que a sua turma, os seus filhos, sua panela e até mesmo o bolsonarismo é radical. E é isso mesmo? Será que é? Por que as pessoas dizem que Bolsonaro e o bolsonarismo são radicais? Porque as pessoas identificam, tanto nas pessoas como no movimento do bolsonarismo, atitudes impositivas, ideias fechadas, a necessidade de impor estas ideias às pessoas, à sociedade, a necessidade de eliminar aquele que é contrário, aquele que contraria as ideias desses supostos radicais. Agora a questão é adequado a gente usar a palavra radical para falar sobre esse tipo de expressão? Isso que as pessoas acham que é radicalismo é de fato radicalismo? Do que eu tenho lido nos dicionários, nos textos, na literatura, a palavra mais adequada para explicar Bolsonaro, sua turma e seu partido, ou seja, o bolsonarismo, é sectário e sectarismo. Mas o bolsonarismo, o Bolsonaro e sua turma são radicais ou são sectários? É necessário a gente distinguir as palavras, especialmente essas duas, no caso do assunto que a gente está tratando aqui, porque são palavras muito diferentes e significam visões e coisas muito diferentes. Eu entendo que Bolsonaro é um sectário, que a sua turma, o bolsonarismo, é uma turma de sectários. E afinal, qual é a diferença entre radical e sectário, ou radicalismo e sectarismo? Você poderia agora se fazer a seguinte pergunta: é necessário a gente distinguir essas palavras? Não seria melhor a gente dedicar o nosso tempo a entender os efeitos concretos do bolsonarismo, os efeitos concretos das atitudes do Bolsonaro, do que a gente ficar discutindo palavras? Pode parecer uma firula, pode parecer um detalhe a gente diferenciar as palavras quando a gente está vivendo momentos concretos tão difíceis. Mas é necessário a gente compreender a diferença entre sectário e radical. Você imagine a seguinte situação: você está com uma criança no colo, uma criança de alguns meses de vida, e uma pessoa estende para você uma garrafa de pinga e diz para você, é a mamadeira para você dar para o neném. Você olha para aquela garrafa de pinga, aquela garrafa de cachaça e diz, mas isso não é uma mamadeira. E a pessoa diz, não, é uma mamadeira. Eu olho para isso aqui e eu estou vendo uma mamadeira. Da mesma forma que é diferente você comparar uma pessoa que está presa numa caverna completamente escura com alguém que tem uma bússola e está num território tentando, através da bússola, achar um caminho para sair daquele território, para sair daquela mata, ou enfim, daquele território. Para a gente entender a diferença entre radical e sectário, é necessário a gente ir à etimologia das palavras. A etimologia é um campo da linguística que estuda a origem das palavras. A palavra radical vem do latim, vem de uma palavra latina que é radica, raiz, ou radix, raiz. Então a gente pode dizer que uma pessoa radical é aquela que procura a raiz das coisas. Se ela se detém com a resolução de um problema, ela procura a raiz daquele problema para poder daí propor uma solução, encontrar uma solução para aquele problema. Já o sectário, a palavra sectária ou sectário deriva de seita. Então, o sectário é aquele que está preso a uma seita. E o que é uma seita? É um conjunto de pessoas que têm ideias fixas, ideias baseadas em pressupostos irracionais, ou seja, sem nenhuma explicação racional para aquilo,
que acreditam. São pessoas que não aceitam qualquer opinião que não seja aquelas que batem, né, que coincidem com as opiniões da sua seita. São pessoas que, inclusive, ao serem contrariadas no seu pensamento de seita, se tornam agressivas, se tornam violentas, a ponto de, inclusive, cometerem homicídios e suicídios coletivos, como a gente tem visto na história humana, diversas seitas cometerem. Então veja, quando eu disse agora há pouco que não dá para a gente confundir uma pessoa que está dentro de uma caverna, achando que está transitando pelo mundo, que é o caso de um sectário que está preso a uma caverna, a uma vida de irracionalidades e de imposições e violências, com aquele que é um radical, que por sua vez é alguém que procura a raiz dos problemas para encontrar a solução para eles, é porque são duas formas de ver o mundo, são duas formas de agir no mundo, e são visões sobre esse mesmo mundo absolutamente distintas, absolutamente diferentes. O radical está sempre querendo descobrir a origem, a raiz das coisas. E o sectário está sempre impondo a sua visão de seita, a visão da sua própria seita. Veja só, nós temos, segundo pesquisa, segundo a ciência, nós temos aproximadamente 200 mil anos na Terra, nesse formato, nesse modelito de humano que a gente tem hoje. Bem, nós sobrevivemos durante 200 mil anos porque nós somos capazes de construir linguagem, de transmitir conhecimento. Cada geração, nesses 200 mil anos, transmitiu conhecimento para outras gerações, e nós chegamos aqui, até este momento, muito por tudo que nós conquistamos a partir dessa transmissão de conhecimentos. Então a gente confundir garrafa de cachaça com uma madeira, ou confundir alguém que está preso numa caverna na escuridão com alguém que está do lado de fora da caverna, como uma bússola tentando encontrar um caminho, ou a gente confundir um radical com um sectário, a gente inclusive negar a linguagem, negar então toda a evolução humana a partir da transmissão de conhecimento de uma geração para outra. Não é uma boa ideia a gente simplesmente dizer sectário e radical, para mim tanto faz, porque não importa muito. Se a linguagem não importasse muito, a gente ainda estaria nas cavernas, provavelmente, porque nós não teríamos conseguido transmitir absolutamente nada através desse conjunto de signos chamado linguagem. Então é muito importante a gente não confundir sectário com radical.